Herculano Pires, Visão Espírita da Bíblia. Para os espíritas, assim como para J. Herculano Pires, o Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, constitui a sequência natural da Bíblia. Não há contradição. Um integra-se no outro e a soma de ambos mostra a grandeza dos céus e o crescimento interior dos homens. Nesta obra Herculano demonstra a estreita relação entre as escrituras bíblicas e a terceira revelação, a doutrina espírita. Analisando diversas passagens da Bíblia, assim como as interpretações das diversas correntes religiosas, o autor demonstra, principalmente, que a Bíblia é essencialmente uma obra mediúnica. Bíblia e Evangelho. A Bíblia, cujo nome quer dizer simplesmente o livro, é na verdade uma biblioteca, reunindo os livros diversos da religião hebraica. Representa a codificação da primeira revelação do ciclo do cristianismo. Livros escritos por vários autores estão nela colecionados, em número de 42. Foram todos escritos em hebraico e aramaico e traduzidos mais tarde para o latim, por São Jerônimo, na conhecida Vulgata Latina, no século V da nossa era. As igrejas católicas e protestantes reuniram a esse livro os Evangelhos de Jesus, dando a estes o nome geral de Novo Testamento. O Evangelho, como se costuma designar o Novo Testamento, não pertence de fato à Bíblia. É outro livro, escrito muito mais tarde, com a reunião dos vários escritos sobre Jesus e seus ensinos. O Evangelho é a codificação da segunda revelação cristã. Traz uma nova mensagem, substituindo o Deus guerreiro da Bíblia pelo Deus amor do Sermão da Montanha. No Espiritismo não devemos confundir esses dois livros, mas devemos reconhecer a linha histórica e profética, a linhagem espiritual que os liga. São, portanto, dois livros distintos. O Espiritismo. A antiga religião hebraica é geralmente conhecida como mosaísmo, porque surgiu e se desenvolveu com Moisés. A nova religião dos evangelhos é designada como cristianismo, porque vem do ensino do Cristo. Mas, assim como nas páginas da Bíblia está anunciado o advento do Cristo, também nas páginas do Evangelho está anunciado o advento do Espírito de verdade. Esse advento se deu no século passado, com a terceira e última revelação cristã, chamada Revelação Espírita. 5 novos livros aparecem, então, escritos por Allan Kardec, mas ditados, inspirados e orientados pelo Espírito de Verdade e outros espíritos superiores. Os 5 livros fundamentais do Espiritismo, que têm como base o Livro dos Espíritos, representam a codificação da terceira revelação. Essa revelação se chama Espiritismo porque foi dada pelos Espíritos. Sua finalidade é esclarecer os ensinos anteriores, de acordo com a mentalidade moderna, já suficientemente arejada e evoluída para entender as alegorias e símbolos contidos na Bíblia e no Evangelho. Mas enganam-se os que pensam que a codificação do Espiritismo contraria ou reforma o Evangelho. Sentido histórico da Bíblia e a sua natureza profética. Qual a posição do Espiritismo diante do problema bíblico? Os recentes debates na televisão entre espíritas, pastores protestantes e sacerdotes católicos deram motivo a algumas incompreensões, das quais se aproveitaram adversários pouco escrupulosos da doutrina espírita, para lhe desfecharem novos e injustos ataques. Vamos procurar esclarecer, por estas colunas, a posição espírita, como já havíamos prometido. Kardec define essa posição, desde o Livro dos Espíritos, como a de estudo e esclarecimento do texto, à luz da história e na perspectiva da evolução espiritual da humanidade. No capítulo 3 desse livro, final do item 59, depois de analisar as contradições entre a Bíblia e as ciências, no tocante à criação do mundo, ele declara: devemos concluir que a Bíblia é um erro. Não, mas que os homens se enganaram na sua interpretação. Essas palavras de Kardec, sustentadas através de toda a codificação, esclarecem a posição espírita. Devemos reconhecer na Bíblia a sua natureza profética, ou seja, mediúnica, encerrando aí revelação, no ciclo histórico das revelações cristãs. Esse ciclo começa com Moisés, e revelação,
define-se com Jesus, e revelação, e encerra-se com o Espiritismo, e revelação. Os leitores encontrarão explicações detalhadas a respeito em O Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, que é um manual de moral evangélica. O conceito espírita de revelação, porém, não é o mesmo das religiões em geral. Revelar é ensinar, e isso tanto pode ser feito pelos espíritos, revelação divina, quanto pelos homens, revelação humana, mas não por Deus em pessoa, porque Deus age através de suas leis e dos espíritos. A revelação bíblica, portanto, não pode ser chamada de palavra de Deus. Ela é tão somente a palavra dos espíritos reveladores, e essa palavra é sempre adequada ao tempo em que foi proferida. Isto é confirmado pela própria Bíblia, como veremos no decorrer deste estudo. A expressão "a palavra de Deus" é de origem judaica. Foi naturalmente herdada pelo cristianismo, que a empregou para o mesmo fim dos judeus, dar autoridade à Igreja. A Bíblia, considerada a palavra de Deus, reveste-se de um poder mágico. A sua simples leitura, ou simplesmente a audiência dessa leitura, pode espantar o demônio de uma pessoa e convertê-la a Deus. Claro que o Espiritismo não aceita nem prega essa velha crendice, mas não a condena. A cada um, segundo suas convicções, desde que haja boa intenção. Coisas terríveis e ingênuas figuram nos livros bíblicos. A palavra de Deus não está na Bíblia, mas na natureza, traduzida em suas leis. A Bíblia é simplesmente uma coletânea de livros hebraicos, que nos dão um panorama histórico do judaísmo primitivo. Os 5 livros iniciais da Bíblia, que constituem o Pentateuco mosaico, referem-se à formação e organização do povo judeu, após a libertação do Egito e a conquista de Canaã. Atribuídos a Moisés, esses livros não foram escritos por ele, pois relatam, inclusive, a sua própria morte. As pesquisas históricas revelam que os livros da Bíblia têm origem na literatura oral do povo judeu. Só depois do exílio na Babilônia foi que Esdras conseguiu reunir e compilar os livros orais, guardados na memória, e proclamá-los em praça pública como a lei do judaísmo, ditada por Deus. Os relatos históricos da Bíblia são ao mesmo tempo ingênuos e terríveis. Leia o estudante, por exemplo, o Deuteronômio, especialmente os capítulos 23 e 28 desse livro, e veja se Deus podia ditar aquelas regras de higiene simplória, a aquelas impiedosas leis de guerra total, a aquelas maldições horríveis contra os que não creem na sua palavra. Essas maldições, até hoje, apavoram as criaturas simples que têm medo de duvidar da Bíblia. Muitos espertalhões se servem disso e do prestígio da Bíblia como palavra de Deus, para regimentar e tosquiar gostosamente vastos rebanhos. As leis morais da Bíblia podem ser resumidas nos 10 mandamentos. Mas esses mandamentos nada têm de transcendentes. São regras normais de vida para um povo de pastores e agricultores, com pormenores que fazem rir o homem de hoje. Por isso, os mandamentos são hoje apresentados em resumo. O Espírito que ditou essas leis a Moisés, no Sinai, era o guia espiritual da família de Abrão, Isaque e Jacobe, mais tarde transformado no Deus de Israel. Desempenhando uma elevada missão, esse Espírito preparava o povo judeu para o monoteísmo, a crença num só Deus, pois os deuses da antiguidade eram muitos. O Espiritismo reconhece a ação de Deus na Bíblia, mas não pode admiti-la como a palavra de Deus. Na verdade, como ensinou o apóstolo Paulo, foram os mensageiros de Deus, os Espíritos, que guiaram o povo de Israel, através dos médiuns, então chamados profetas. O próprio Moisés era um médium, em constante ligação com Yahvé ou Jeová, o Deus bíblico, violento e irascível, tão diferente do Deus Pai do Evangelho. Devemos respeitar a Bíblia no seu exato valor, mas nunca fazer dela um mito, um novo bezerro de ouro. Deus não ditou nem dita livros aos homens. Como a palavra de Deus ficou sujeita ao homem? Os estudos bíblicos se processam no mundo em 2 direções diversas: ao estudo normativo dos institutos religiosos, ligados às várias igrejas,
que seguem as regras de hermenêutica e orientação de pesquisas destas igrejas, e ao estudo livre dos institutos universitários independentes, que seguem os princípios da pesquisa científica e da interpretação histórica. O Espiritismo não se prende a nenhum dos dois sistemas, pois sua posição é intermediária. Reconhecendo o conteúdo espiritual da Bíblia, o Espiritismo a estuda à luz dos seus princípios, em harmonia com os métodos da antropologia cultural e dos estudos históricos. Somente as religiões dogmáticas, que se apresentam como vias exclusivas de salvação, interessa o velho conceito da Bíblia como a palavra de Deus. Primeiro, porque esse conceito impede a investigação livre. Considerada como a palavra de Deus, a Bíblia é indiscutível, deve ser aceita literalmente ou de acordo com a interpretação autorizada da Igreja. Por isso, as igrejas sempre se apresentam como autoridade única na interpretação da Bíblia. Segundo, porque essa posição corresponde aos tempos mitológicos, ao pensamento mágico, e não à era de razão em que vivemos. Vimos rapidamente as contradições insanáveis em que se afundam os hermeneutas religiosos. Vêem-se eles obrigados a perigosas ginásticas do raciocínio, apoiadas em fórmulas pré-fabricadas, para se safarem das contradições do texto. Mas não escapam jamais à contradição fundamental, que é esta: consideram a Bíblia como a palavra de Deus, mas estabelecem, para sua interpretação, regras humanas. Dessa maneira, é o homem que faz Deus dizer o que lhe interessa. Há no meio espírita alguns críticos agressivos da Bíblia. São confrades ilustres e estudiosos, que tomam essa posição em face das agressões religiosas à doutrina, com base nos textos bíblicos. A posição da doutrina, porém, não é essa, como já vimos em Kardec. As supostas condenações do Espiritismo pela Bíblia decorrem das interpretações sacerdotais. A Bíblia é um dos maiores repositórios de fatos espíritas de toda a bibliografia religiosa. E os textos bíblicos estão eivados de passagens tipicamente espíritas, como veremos. Toda a Bíblia está cheia dos fenômenos mediúnicos. O Espiritismo é apresentado por Kardec, sob a orientação do Espírito da Verdade, como uma sequência natural do cristianismo. É o cumprimento da promessa evangélica de Jesus, de enviar à terra o Consolador, que completaria o seu ensino, esclarecendo os homens a respeito daquilo que ele só pudera ensinar através de alegorias, no seu tempo. Os homens de então não estavam em condições de compreender o fenômeno natural da comunicação espírita, que misturava com sistemas de magia e interpretações supersticiosas. Em A Gênese, Kardec esclarece, no capítulo I, que era necessária a evolução das ciências, o progresso dos conhecimentos, o desenvolvimento intelectual, para que o Espiritismo fizesse seu aparecimento, como doutrina, em nosso mundo. Assim sendo, o Espiritismo tem como base as Escrituras, tem seus fundamentos na Bíblia. Mas é claro que o conceito espírita da Bíblia não pode ser igual ao das religiões que ficaram no passado, apegadas às formas sacramentais de magia, aos ritos materiais e aos cultos exteriores do próprio paganismo. A Bíblia não pode ser, para o espírita esclarecido, a palavra de Deus, pois é um livro escrito pelos homens, como todos os outros livros, e é, principalmente, um conjunto de livros em que encontramos de tudo, desde as regras simplórias de higiene dos judeus primitivos até as lendas e tradições do povo hebreu, misturadas às heranças dos egípcios e babilônios. O Espiritismo ensina a encarar a Bíblia como um marco da evolução religiosa na Terra, mas não faz dela um novo bezerro de ouro. É difícil falarmos da Bíblia a pessoas apegadas ao processo de fanatismo religioso de algumas seitas obscurantistas, que chegam, em pleno século XX, ao cúmulo de renegarem a cultura, para só aceitarem os escritos judeus da época das civilizações agrárias. São pessoas simples e crentes, que merecem o nosso respeito, mas inteiramente incapazes de compreender o problema bíblico. Isso, entretanto, não deve impedir-nos de esclarecer esse problema à luz dos princípios espíritas. A Bíblia não condena o espiritismo. Pelo contrário, a Bíblia confirma o espiritismo, como demonstraremos. Basta lembrar o caso de Samuel,
atormentado pelo espírito mau, aliviado pela mediunidade de Davi, que usava a música para afastá-lo. Caso típico de mediunidade curadora, constante de Samuel 16 e 14 a 23. E o colégio de médiuns que acompanhava Moisés no deserto. E assim por diante, da primeira à última página da Bíblia. Mas o pior cego é aquele que não quer enxergar. Professor de teologia defende a interpretação espírita da Bíblia. Numa insistência verdadeiramente desanimadora, certas seitas religiosas que fazem do combate ao espiritismo a sua principal tarefa, alegam sempre que os espíritas têm medo da Bíblia. Num debate de TV, o reitor de um instituto bíblico protestante chegou a declarar aos espíritas presentes, de Bíblia em punho: vocês não querem ouvir a palavra de Deus, mas hoje vão ouvir. Na sua ingenuidade, pensava que a leitura da Bíblia apuria os espíritas a correr. Outro pastor, chefe de uma seita por ele mesmo fundada, escandalizou-se quando afirmamos que a Bíblia não é a palavra de Deus, e ingenuamente perguntou-nos: mas o senhor tem a coragem de dizer uma coisa dessas na frente do povo de São Paulo? Mais tarde, esquecendo os seus deveres religiosos de honestidade e respeito à verdade, promoveu uma campanha sistemática, pelo rádio, de desvirtuamento das nossas declarações. Pensava, certamente, que Deus aprovava sua bonita atitude. Alguns espíritas, por sua vez, ficaram assustados com a nossa audácia. Achavam que poderíamos afastar do espiritismo os crentes na Bíblia. Esqueceram-se de que o espiritismo não se interessa por quantidade de adeptos, mas pela sua qualidade. Espíritas que se assustam com a verdade sobre a Bíblia estão ainda longe de compreender a doutrina. Foi por isso tudo que resolvemos enfrentar o tema durante algum tempo, nesta sessão 1. É necessário que se diga a verdade, que se esclareça o povo, em vez de deixá-lo iludido por expressões como a palavra de Deus, que servem apenas para os que não querem estudar o problema bíblico em sua realidade histórica, religiosa e cultural. Os que vivem gritando, de Bíblia em punho, que o espiritismo é condenado pela Bíblia, não conhecem uma coisa nem outra. Ignoram o que seja a Bíblia e não têm a mais leve noção de espiritismo. No dia em que conhecerem ambas as coisas, terão vergonha de suas acusações atuais. Se essas pessoas gostassem de ilustrar-se um pouco, indicaríamos a elas a leitura de alguns livros de ilustres figuras protestantes. Por exemplo, o livro de Haraldur Nilsson, teólogo, tradutor da Bíblia para o islandês e professor de teologia da Universidade da Islândia, intitulado O Espiritismo e a Igreja 2. É um livrinho pequeno, que ainda agora aparece em nova edição brasileira e está nas livrarias. Nesse livro, os nossos acusadores terão o testemunho de um membro da Sociedade Bíblica Inglesa, que não se tornou espírita, mas que reconhece a natureza dos livros bíblicos. Ele protesta contra as afirmações, sempre levianas, de que a Bíblia condena as manifestações espíritas e as sessões de espiritismo. Ensinou o apóstolo Paulo: a Bíblia é um livro mediúnico. A origem mediúnica das religiões é hoje uma tese provada pelas pesquisas antropológicas e etnológicas. Só os materialistas a rejeitam. Os interessados podem estudar o assunto no livro do professor Ernesto Bozano, Povos Primitivos e Manifestações Supranormais, ou em nosso livro O Espírito e o Tempo, lançado pela editora Pensamento, nesta capital. A origem da Bíblia é um capítulo natural desse processo geral que originou as religiões. Os leitores podem encontrar material a respeito no livro do professor Romeu do Amaral Camargo, De Cá e de Lá, no meu livro já citado e em Os Três Caminhos de Hecate, editado pela Edicel. Mas não pense o leitor que são os espíritas que afirmam a origem mediúnica da Bíblia. Quem afirmou foi o apóstolo Paulo, quando declarou peremptoriamente: vós recebestes a lei por ministério de anjos, isto em Atos 7:53, explicando ainda em Hebreus 2:2, porque a lei foi anunciada pelos anjos, e confirmando na mesma epístola, 1:14, espíritos são administradores, enviados para exercer um ministério. Antes, em Hebreus 1:7, Paulo,
depois de advertir que Deus havia falado de muitas maneiras aos profetas, acrescenta, sobre os anjos, diz, o que faz os seus anjos espíritos e os seus ministros chamas de fogo. Está claro que os anjos são espíritos, reveladores das leis de Deus aos homens, como afirma o Espiritismo. Paulo vai mais longe, afirmando em Atos 7:30-31, que Deus falou a Moisés através de um anjo na sarça ardente. Veja-se o que ficou dito acima, os anjos são espíritos, ministros de Deus, que o faz chama do fogo, nas aparições mediúnicas. O reverendo Haraldur Nilsson, em seu livro O Espiritismo e a Igreja, ele que foi o tradutor da Bíblia para o islandês, a serviço da Sociedade Bíblica Inglesa, afirma que o Cristo é muitas vezes chamado no Evangelho, no original grego, de pneuma, depois da ressurreição. E pneuma quer dizer espírito. Da mesma maneira, lembra que Paulo, em Hebreus 12:9, refere-se a Deus como Deus dos Espíritos. Lembra ainda que as manifestações dos Espíritos, nas sessões que realizou com o bispo Ademur Svensson e Reykjavik, eram na forma de línguas de fogo. Essas manifestações confirmavam que o anjo da sarça ardente e os fenômenos do Pentecoste foram mediúnicos. O que falta aos acusadores do Espiritismo é estudo. Se pusessem o seu dogmatismo de lado e estudassem um pouco, haveriam de compreender essas coisas. A Bíblia foi inspirada pelos Espíritos, como mensageiros de Deus, no tocante aos seus livros proféticos, que chamamos de mediúnicos. Os livros históricos e de legislação civil receberam também a colaboração dos Espíritos. A Bíblia, pois, é um livro mediúnico que não pode condenar o Espiritismo, pois estaria se condenando a si mesma. Comunicações de Espíritos e materialização na Bíblia. O ministério dos anjos, esse ministério divino, a que o apóstolo Paulo se referiu tantas vezes, é exercido através da mediunidade. A própria Bíblia nos relata uma infinidade de comunicações mediúnicas. Veja-se, por exemplo, as palavras do rei Samuel, em Provérbios 31:1-9, que, segundo o texto bíblico, são a profecia com que lhe ensinou sua mãe. Temos ali uma comunicação espírita integralmente reproduzida na Bíblia. A mãe do rei Samuel, não em forma de anjo, mas na sua própria forma humana, aparece ao rei e lhe dita a mensagem. A Bíblia condenou essa comunicação? Não. Pelo contrário, aprovou-a e transcreveu-a. Em Números 11:23-25, temos a descrição de dois fatos mediúnicos valiosos. Primeiro, o Senhor fala a Moisés. Depois, Moisés reúne os 70 anciãos, formando uma roda, e o Senhor se manifesta materialmente, descendo numa nuvem. Temos a comunicação pessoal de Jeová a Moisés, e a seguir o fenômeno evidente de materialização de Jeová, através da mediunidade dos anciãos, reunidos para isso na tenda. A nuvem é a formação de ectoplasma na qual o espírito se corporifica. Só os que não conhecem os fenômenos espíritas podem aceitar que ali se deu um milagre, um fato sobrenatural. E podem aceitar, também, a manifestação do próprio Deus. Longe disso. Jeová era o espírito protetor de Israel, que se apresentava como Deus, porque a mentalidade dos povos do tempo era mitológica, e os espíritos eram considerados deuses. O filósofo Tales de Mileto já dizia, na Grécia, 5 séculos antes de Cristo, o mundo é cheio de deuses. Os espíritos elevados eram considerados deuses benéficos, e os espíritos inferiores eram deuses maléficos. Daí a invenção do diabo, como concorrente de Deus no domínio do mundo e das almas. Deuses, anjos e demônios, da Bíblia, dos Vedas, do Alcorão, de todos os livros sagrados, nada mais são do que espíritos. Como podem essas criaturas condenar o espiritismo? Elas são a prova tradicional da verdade espírita, ao longo da história, como ensina Kardec. O que Moisés condenou foi apenas o abuso da mediunidade. Isso o espiritismo também condena. Moisés proibiu precisamente o que o espiritismo proíbe. A condenação do espiritismo pela Bíblia, que é a mais citada e repetida, figura no capítulo 18 do Deuteronômio, é a condenação de Moisés,
que vai do versículo 9 ao 14. A tradução, como sempre, varia de um tradutor para outro, e às vezes nas diversas edições da mesma tradução. Moisés proíbe os judeus, quando se estabeleceram em Canaã, de praticar estas abominações, fazer os filhos passarem pelo fogo, entregar-se à adivinhação, prognosticar, agourar ou fazer feitiçaria, fazer encantamento, necromancia, magia, ou consultar os mortos. E Moisés acrescenta, no versículo 14, porque essas nações, que hás de possuir, ouvem os prognosticadores e os adivinhadores, porém a ti o Senhor teu Deus não permitiu tal coisa. Assim está na tradução de Almeida, mas variando de forma, por exemplo, na edição das Sociedades Bíblicas Unidas e na edição mais recente da Sociedade Bíblica do Brasil. Na primeira dessas edições, ambas da mesma tradução de João Ferreira de Almeida, lê-se, por exemplo, quem pergunte a um espírito adivinhante, e na segunda, quem consulte os mortos. Na tradução de Antônio Pereira de Figueiredo, lê-se, nem quem indague dos mortos a verdade. Qual delas estará mais de acordo com o texto? Seja qual for, pouco importa, pois a verdade dita pelos mortos ou pelos vivos, estes, mortos na carne, é que tudo isso que Moisés condena, também o Espiritismo condena. Não esqueçamos, porém, de que a condenação de Moisés era circunstancial, pois os povos de Canaã, que os judeus iam conquistar a fio de espada, eram os que praticavam essas coisas. Mas a condenação do Espiritismo é permanente e geral, pois o Espiritismo, sendo essencialmente cristão, não se interessa por conquistas guerreiras e não faz divisão entre os povos. Kardec adverte no Evangelho segundo o Espiritismo, livro de estudo das partes morais do Evangelho, não soliciteis milagres nem prodígios ao Espiritismo, porque ele declara formalmente que não os produz. Capítulo XX, item 7. Em O Livro dos Médiuns, Kardec adverte, julgar o Espiritismo pelo que ele não admite é dar prova de ignorância e desvalorizar a própria opinião. Primeira parte, capítulo 2, item 14. Em A Gênese e em O Livro dos Espíritos, como nos já citados, Kardec esclarece que a finalidade da prática espírita é moralizar os homens e os povos. Quem conhece o Espiritismo sabe que todo interesse pessoal, particular, é rigorosamente condenado. Adivinhações, agouros, feitiçaria, encantamentos, consultas interesseiras, são práticas de magia antiga, que Moisés condenou, como o Espiritismo condena hoje. Mas o próprio Moisés aprovou a mediunidade moralizadora, a prática espiritual da relação com o mundo invisível, como veremos. Moisés praticava e desejava a mediunidade bem orientada. As pretensas condenações da Bíblia ao Espiritismo são condenações das práticas de magia, que os judeus haviam aprendido na Babilônia e no Egito, e que iriam encontrar também em Canaã, pois os cananitas, habitantes da Palestina, como todos os povos antigos, davam-se a essas práticas. Mas nos mesmos livros da Bíblia, em que aparecem essas condenações, há numerosas ordenações que os mais aferrados seguidores da Bíblia não obedecem. Um pastor nos respondeu, em programa de televisão, que a sua igreja cumpria a palavra de Deus pela metade. O que vale dizer que a palavra de Deus é por ela desrespeitada? Preferimos cumprir a palavra de Deus integralmente, e por isso evitamos confundi-la com as palavras humanas e com a legislação envelhecida de povos antigos. Conforme prometemos, vamos hoje demonstrar que Moisés, o grande legislador judeu, médium de excepcionais faculdades, não condenou, mas praticou a mediunidade e desejava vê-la praticada pelo seu povo. Quanto à prática da mediunidade por Moisés, não precisamos fazer novas citações. Ele recebia espíritos, conversava com espíritos, evocava espíritos, e além disso fazia-se acompanhar no deserto por uma equipe de médiuns, provocando até mesmo fenômenos de materialização. Isso tudo já demonstramos. Mas vamos agora a um episódio que pastores e padres não citam, mas que está na Bíblia, em todas as traduções. O professor Romeu do Amaral Camargo, que foi diácono da Igreja Presbiteriana Independente de São Paulo, comenta esse episódio em seu livro Espírita de Cá e de Lá.
é o constante do livro de Números, capítulo 11, versículos 26 a 29. Foi logo após a reunião dos 70 médiuns na tenda, para a manifestação de Jeová. 2 médiuns haviam ficado no campo, Eldade e Medade. E lá mesmo foram tomados e profetizavam, ou seja, davam comunicações de espíritos. Um jovem correu e denunciou o fato a Josué. Este pediu a Moisés que proibisse as comunicações. A resposta de Moisés é um golpe de morte em todas as pretensas condenações do espiritismo pela Bíblia. Eis o que diz o grande condutor do povo hebreu: que zelos são esses, que mostras por mim? Quem dera que todo o povo profetizasse, e que o Senhor lhe desse o seu espírito. Comenta o professor Camargo, médium de extraordinárias faculdades. Moisés sabia que Eldade e Medade não eram mercenários nem mistificadores, não procuravam comunicar-se com o mundo invisível, mas eram procurados pelos espíritos. Como acabamos de ver, Moisés aprovava a mediunidade pura que o espiritismo aprova e defende. Mas o pior cego é o que não quer ver, principalmente quando fechar os olhos é conveniente e proveitoso. Jeová dá lições sobre formas de mediunidade. Jeová ou Yahvé, o Deus de Israel, como já vimos anteriormente, era o espírito guia do povo hebreu. Para os povos antigos, os espíritos eram deuses e o Deus de cada povo era a divindade suprema. Esse é o motivo pelo qual Jeová se apresentava ao seu povo como se fosse o próprio Deus único. E como se apresentava a ele? Através da mediunidade, ensinando aos homens rudes do tempo as verdades espirituais que deveriam frutificar no futuro. É por isso que encontramos, nas páginas da Bíblia, não só o relato de fenômenos espíritas ocorridos com o povo hebreu, mas também ensinamentos precisos e claros sobre a mediunidade. Logo após os episódios que comentamos, com fenômenos de materialização e de comunicações, o livro dos médiuns fornece-nos outros, em que vemos Jeová ensinar que a mediunidade tem várias formas, como ensina hoje o Espiritismo. A Bíblia está cheia desses ensinos, que só não veem os cegos ou os que não querem ver. Basta o leitor ler a Bíblia, de qualquer tradução, católica ou protestante, no livro de Números, capítulo 12. Pode ler todo o capítulo, ou apenas os versículos 5 a 8. Nestes versículos, Jeová dá aos hebreus uma das lições que só muito mais tarde apareceria de novo, mas então em O Livro dos Médiuns, de Allan Kardec. Vejamo-la. Miriam e Arão falavam mal de Moisés, por haver ele tomado uma nova mulher, de origem cusita, era a mulher negra de Moisés. Ora, Jeová não gostou disso e subitamente desceu da nuvem, para repreendê-los. Descer da nuvem é materializar-se, pois a nuvem é simplesmente a formação de ectoplasma, como a Bíblia deixa bem claro nos seus relatos. Imagina-se o Senhor do Universo, o Deus Pai do Evangelho, fazendo esse papel de alconfiteiro. Seria absurdo tomarmos esse Jeová, sempre imiscuído nos assuntos domésticos, pelo próprio Deus. Como espírito guia, podemos compreendê-lo. E é como espírito guia que ele repreende os maldizentes, castiga Miriam, mas antes ensina, primeiro, diz ele que pode manifestar-se aos profetas, médiuns, por meio de visão, da vidência, ou de sonhos. Depois, lembrando que Moisés é o seu instrumento para a direção do povo, esclareceu, não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa, e acrescenta, boca a boca falo com ele, claramente, e não por enigmas. 5 formas da mediunidade figuram no ensino bíblico: 1. A de vidência. 2. A de desprendimento, ou sonambúlica. 3. A de materialização. 4. A de voz direta. E 5. A de audiência. O próprio Jeová ensinava a mediunidade, como o apóstolo Paulo, em I Coríntios, ensinaria mais tarde a fazer uma sessão mediúnica. Deuteronômio confirma a mediunidade de Moisés. Quem conhece o Deuteronômio, livro bíblico sempre citado contra o espiritismo, sabe que os seus melhores episódios são de ordem declaradamente mediúnica. O próprio Moisés é constantemente citado como mediador entre Deus e o povo. A palavra médium é moderna, mas quer dizer o mesmo que mediador.
A modernização dos textos bíblicos, feita por várias igrejas, chegou a incluir a palavra médium numa tradução clássica da nossa língua, mas somente quando aplicada para combater o espiritismo. Nenhum revisor sagrado das nossas traduções clássicas foi capaz da necessária coerência, substituindo a palavra mediador, que se refere a Moisés, pela perigosa palavrinha espírita. Mas o leitor perspicaz, mesmo que não seja espírita, logo percebe a manobra. O capítulo 5 do Deuteronômio é inteiramente mediúnico. Mas convém lembrar que os sucessos desse capítulo são mais bem compreendidos quando lemos o Êxodo, caps. 18 a 20. Nos versículos 13 a 16, do capítulo 18, vemos Moisés diante do povo, para ser o mediador, o intérprete mas na verdade o médium, entre Deus e o povo. No capítulo 5, versículos 22 a 31, do Deuteronômio, temos uma bonita descrição de conhecidos fenômenos mediúnicos, o Monte Horebe envolto em chamas, a nuvem de fluidos ectoplásmicos, materializantes, e a voz direta de Jeová, que falava do meio do fogo, sem se apresentar ao povo, e Moisés, como sempre, servindo de intermediário, na sua função mediúnica. Por fim, Jeová recomenda a Moisés que mande o povo embora, mas permaneça com ele, para receber as demais instruções, Deuteronômio, 5 e 30 a 31. No famoso capítulo 18 de Deuteronômio, tão citado contra o espiritismo, logo após os versículos das proibições, temos a promessa de Jeová, de que suscitará um grande profeta para auxiliar e orientar o povo. Como fazia com Moisés, o próprio Jeová promete que porá as suas palavras na boca desse novo médium. Não obstante, sabendo que todo médium está sujeito a envaidecer-se e dar entrada a espíritos perturbadores, Jeová determina que o profeta seja morto, se falar em nome de outros deuses. Esta passagem, capítulo 18, versículo 20, é uma confirmação bíblica do ensino espírita de que, naquele tempo, os espíritos eram chamados deuses. Jeová era espírito guia do povo hebreu, e por isso considerado como o seu Deus, o único verdadeiro. Mas os profetas de Jeová podiam receber outros deuses, como Baal, Apolo ou Zeus, pelo que a proibição bíblica nesse sentido é terrível e desumana, como podemos ver nos textos. A evolução espiritual do povo hebreu permitiria a Jesus vir corrigir esses abusos e substituir a concepção bárbara de Deus dos exércitos pela concepção evangélica do Deus Pai, cheio de amor com todas as criaturas. Como os homens conseguem amoldar a palavra de Deus? Entre as curiosas contradições dos que aceitam a Bíblia como a palavra de Deus, podemos citar o caso das alterações do texto, com a finalidade de adaptá-lo a interesses sectários. Essas alterações vêm de longe e constituem um dos campos mais interessantes dos estudos bíblicos. Kardec menciona, no capítulo 4 de O Evangelho segundo o Espiritismo, uma referência livre de Jó à reencarnação, que aparece modificada na tradução católica de Sacy, francesa, na tradução protestante de Osterwald e na tradução da Igreja Ortodoxa grega. Nesta última, que é a mais próxima do texto original, o princípio da reencarnação está evidente. Outra citação de Kardec, no mesmo capítulo, é de Isaías, capítulo 26, versículo 19, em que a expressão bíblica é bastante clara: os teus mortos viverão, os meus, a quem deram vida, ressuscitarão. Essa passagem, como outras, é adaptada nas traduções, para esconder a crença dos profetas na reencarnação. O texto de Jó, capítulo 14, versículos 10 a 14, aparece desta maneira na versão grega ortodoxa: quando o homem está morto, vive sempre, findando-se os dias da minha existência terrestre, esperarei, porque a ela voltarei novamente. Temos aí uma síntese admirável do princípio da reencarnação, de pleno acordo com o Espiritismo. Morto o homem, não fica enterrado, mas ressuscita no corpo espiritual, como ensina o apóstolo Paulo. Ressuscitado, espera no mundo espiritual o momento de voltar à vida terrena, a fim de prosseguir no seu desenvolvimento. Todas as alterações, como se vê,
caem fragorosamente diante dos estudos críticos da Bíblia, que revelam o verdadeiro sentido dos textos desfigurantes. E cada alteração corrigida mostra que os textos originais confirmam os princípios do Espiritismo. Mas as alterações não se deram apenas no passado. Dão-se agora mesmo, aos nossos olhos. Examine o leitor a última edição da Bíblia feita pela Sociedade Bíblica do Brasil e impressa em São Paulo, nas oficinas da Impress. A tradução portuguesa é a clássica, de João Ferreira de Almeida, mas revista e atualizada no Brasil. A revisão implicou a mudança de palavras, às vezes com a finalidade de enquadrar o Espiritismo nas condenações bíblicas às práticas da antiga magia. É assim que, em I Samuel, como título do capítulo 28, encontramos o seguinte: Saul consulta o médium de Endor. E também no texto a palavra espírita médium foi incluída. Mas no capítulo 18 de Deuteronômio foram conservadas as expressões antigas, adivinhos e feiticeiros. Que diria disso o bom padre Almeida? Como se vê, a palavra de Deus é moldada pelos homens, conforme suas conveniências. Expressões e palavras desfiguradas na Bíblia. Estamos vivendo uma fase de intensa reformulação dos textos bíblicos. A palavra de Deus vem sendo alterada, modificada e muitas vezes arranjada, de acordo com os interesses dos homens. Já existe mesmo uma tradução da Bíblia que se diz aceitável pelos materialistas. A velha discussão sobre a Vulgata Latina levou os novos tradutores a recorrerem ao texto hebraico. A tradução clássica do padre Figueiredo, segundo a Vulgata, é acusada de suspeita, preferindo-se a do padre Almeida, que como vimos, também já foi modificada. O religioso esclarecido sabe muito bem que as versões antigas da Bíblia estão superadas. Mas há os que nada entendem e consideram o velho livro como intocável e imutável. Esses acreditam cegamente nas pretensas condenações ao Espiritismo. Para eles, só podemos repetir as palavras de Jerônimo de Praga, quando uma velhinha beata levou mais uma acha de lenha para a fogueira em que o queimaram, Sancta Simplicitas. A tradução dinamarquesa da Bíblia não trata dos dons espirituais. O teólogo Haraldur Nilsson explica-nos a razão dessa aparente discrepância. Pasmem os defensores do dogma da graça, que consideram Deus como chefe do partido a que pertencem. O tradutor categorizado da Bíblia para o islandês, o Rev. Nilsson, que fez a tradução a serviço da Sociedade Bíblica Inglesa, declara: no texto grego está a palavra espíritos e não a expressão dons espirituais. E acrescenta: em muitas traduções da Bíblia, esta passagem foi verificada de maneira confusa apesar de não haver a menor dúvida quanto à verdadeira significação dos termos gregos do texto original, epeis e lotais pneumatem. Nilsson adverte ainda que os tradutores e revisores da Bíblia nem sempre tiveram a coragem de traduzir com exatidão os textos originais que se referem claramente à comunicação dos espíritos. E faz, corretamente, uma grave denúncia: os teólogos prenderam os seus sistemas em pesadas e estreitas cadeias. A Bíblia, estudada segundo o Espírito que vivifica, sem os prejuízos da letra que mata, revela a sua face espirítica e portanto mediúnica, como o demonstra o Rev. Nilsson e como afirmou Kardec. Trataremos mais amplamente dos dons espirituais. Epístolas testemunham mediunidade apostólica. A expressão dons espirituais, como a expressão Espírito Santo, não aparece nos textos bíblicos originais. O Rev. Nilsson declara, com sua autoridade de teólogo e tradutor da Bíblia, os termos da Vulgata Latina, Spiritum Bonum, correspondem exatamente aos dos originais gregos. A Vulgata não fala absolutamente em Espírito e Espírito Santo. Isso, no tocante ao Novo Testamento, pois no Velho só se fala em Espírito e Espírito de Deus. Quanto aos dons espirituais, a situação é a mesma. Essa expressão aparece apenas nos textos paulinos, com a palavra grega charismata, que significa literalmente mediunidade, ou seja, a graça de ser intermediário entre os espíritos e os homens. Os estudos do reverendo Haraldur Nilsson, enfeixados no livrinho O Espiritismo e a Igreja, recentemente lançado,
esclarecem bem este assunto. Nilson nos mostra, com sua imensa autoridade, que a palavra transe vem da Bíblia, derivando diretamente de êxtase. Eis uma das suas afirmações: o próprio Paulo nos diz que estava frequentemente em transe. O apóstolo Pedro conta-nos a mesma coisa. E a propósito de João e sua advertência para examinarmos se os Espíritos são de Deus, lembra que Paulo também adverte que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz anátema contra Jesus. E Coríntios 12:3. A mediunidade era usada entre os judeus e entre os cristãos primitivos, e Nilson acentua textualmente: segundo a concepção dos tempos apostólicos, os espíritos podiam ser bons ou maus, muito evoluídos ou inferiores e atrasados. Isto explica as advertências apostólicas, pois nas assembleias cristãs manifestavam-se também os maus espíritos, amaldiçoando Cristo para defenderem o judaísmo ortodoxo ou mesmo para defenderem as religiões politeístas, que também usavam a mediunidade. Vemos assim como são inúteis os ataques ao espiritismo em nome da Bíblia, que é um livro mediúnico, e como os espiritistas e o espiritismo nada têm a temer da Bíblia. É preciso apenas mostrar a verdade sobre a Bíblia, separar o que há nela de humano e divino, não aceitá-la de olhos fechados, dogmaticamente, como a palavra de Deus, o que é simples absurdo proveniente de épocas de fanatismo. A Bíblia é muito valiosa para os espiritistas estudiosos, porque é o maior e mais vigoroso testemunho da verdade espírita na antiguidade. Como os apóstolos faziam as suas sessões espíritas? Qual era o culto dos cristãos na igreja primitiva? Que responde o apóstolo Paulo, na Epístola aos Coríntios. Nas suas instruções para a celebração da ceia, e Coríntios 11:17-34, Paulo nos mostra que esta era a simbólica e memorial. Não se tratava propriamente de uma ceia, mas de uma cerimônia religiosa, e os participantes já deviam ter tomado em casa o seu alimento, para não perturbarem a reunião. Comia-se o pão e bebia-se o vinho. Um pequeno pedaço de pão e uma pequena taça de vinho, em memória do Senhor. Veja-se a advertência do versículo 34, se alguém tem fome, coma em casa, a fim de não vos reunirdes para juízo. A cerimônia simbólica de pão e de vinho não era privativa dos cristãos. Os próprios cananitas a usavam, a ceia maçônica primitiva se constituía dela e as religiões idólatras a praticavam para os pagãos. O pão representava a deusa Ceres e o vinho o deus Dionísio. Para os cristãos, o pão representava a matéria e o vinho o espírito. A união do espírito com a matéria produzia a comunhão, que tanto pode ser a encarnação do espírito quanto a incorporação, o nascimento do ser humano ou a união do espírito com o profeta para a transmissão da comunicação mediúnica. Os profetas eram chamados pneumáticos, na expressão grega do texto, que quer dizer, cheios de espírito. Havia dois tipos de espíritos, os de Deus, que eram bons, e os do mundo, que eram maus. A respeito das comunicações, Paulo é incisivo: a manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando a um fim proveitoso. Reunidos os pneumáticos à mesa, em ordem, não se devia permitir o tumulto. Paulo avisa, tratando-se de profetas, falem apenas 2 ou 3, e os outros julguem. Do capítulo 11 ao 14 Paulo ensina como se fazia a reunião pneumática da igreja primitiva, e essas regras são as mesmas das sessões mediúnicas de hoje. O dogmatismo desfigurou a pureza do texto, através de interpretações errôneas ou capciosas. Mas, apesar disso, o texto conserva o sentido verdadeiro, mesmo nas traduções atualizadas. As citações acima são da tradução de Almeida, na recente edição da Sociedade Bíblica do Brasil, na qual foi introduzida a palavra médium. O estudo das expressões de Paulo nessa epístola, à luz dos estudos históricos e em confronto com todo o contexto escriturístico, mostra que os apóstolos e os cristãos primitivos faziam sessões espíritas. E mostra mais, que nessas sessões, como nas atuais, manifestavam-se espíritos bons e maus, aqueles, dando instruções e necessitando de orientação espiritual. Para esconder sua verdade,
foram necessárias as pesadas e estreitas cadeias de que falam Rev. Haraldur Nilsson em seu livro O Espiritismo e a Igreja. Deus morre quando os homens se apegam à letra que mata. Revistas inglesas, norte-americanas, alemãs e francesas vêm há meses anunciando a morte de Deus. Uma revista brasileira aproveitou o assunto e os dados das revistas estrangeiras. Não há nenhuma novidade no assunto, que outras publicações do mundo inteiro vão repetindo. Nem se trata de campanha contra a ideia de Deus, como pretendem alguns religiosos de vistas curtas. Simples questão de interesse jornalístico. Mas a verdade é que tudo começou com os teólogos, os doutores da ciência de Deus, que já não sabem mais o que fazer com essa ciência. A existência de ateus e a propagação do ateísmo não são novidades. Os ateus já dominam politicamente mais da metade do mundo. Ideologicamente representam a maioria das pessoas cultas. Para todos eles, Deus já morreu há muito tempo. As igrejas são importantes para devolver-lhes a fé. Esse é o motivo do desespero dos teólogos, que chegam à conclusão de que Deus está morrendo e é necessário salvá-lo. Mas é preciso não confundir Deus com a concepção antropomórfica de Deus. O que está morrendo, e ninguém jamais conseguirá reabilitá-la, é essa concepção, oferecida ingenuamente pelos pregadores bíblicos a um mundo que não vive mais a fase agrária da civilização judaica antiga. Os fanáticos da Bíblia não podem evitar a morte de Deus. Quanto mais falarem e escreverem sobre Deus, mais o afastarão do espírito arejado dos homens modernos. Porque a ideia de um Deus semelhante ao homem só podia servir para criaturas ingênuas, numa fase primária da evolução humana. Enquanto os teólogos, os pregadores, os religiosos em geral, não se convencerem de que as escrituras sagradas não são tabus e devem ser estudadas no seu espírito, sem apego à letra, nada poderão fazer contra o ateísmo. A concepção bíblica de Deus é alegórica, como já afirmamos numerosas vezes. O Livro dos Espíritos ensina isso desde as suas primeiras páginas. A própria Bíblia proíbe que façamos imagens de Deus, pois essas imagens são perecíveis. Quando elas morrem, Deus pode morrer na alma desolada dos crentes. Se quisermos evitar a morte de Deus na consciência humana, evitemos o literalismo bíblico e a idolatria. Uma imagem mental de Deus é também um ídolo perecível, e quem a cultua não é menos idólatra que os adoradores de imagens materiais. A concepção espírita de Deus está acima dessas controvérsias teológicas. O Deus espírita não é um ídolo, mas aquela realidade que, como dizia Descartes, está na consciência do homem como a marca do artista na sua obra. Jesus proclamou em Nazaré o ano agradável ao Senhor. Jesus declarou, na sua prédica primeira na sinagoga de Nazaré, ao ler Isaías e interpretá-lo, o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e proclamar o ano aceitável do Senhor. É o que consta dos versículos 18 a 19 do capítulo 4 do Evangelho de Lucas, tradução de Almeida, revista e atualizado no Brasil. Outras traduções mencionam, em lugar de ano aceitável, o ano agradável ao Senhor. Esse ano era uma tradição judaica que o Levítico se refere de maneira minuciosa, 25, 1 a 34. Havia o ano sétimo, o sábado do Senhor, por analogia com a semana, que era o ano do descanso da terra cultivada. E havia o ano do jubileu, ou 50º, que era o da justiça, caracterizado na proclamação de Jesus. De 50 em 50 anos se procedia a uma verdadeira reforma da estrutura agrária do Estado para o reequilíbrio das condições sociais, com libertação dos escravos. Jesus serviu-se dessa tradição para anunciar a ssua missão como a proclamação do ano agradável ao Senhor, ou seja, de uma nova fase da vida na terra. Um famoso pastor, o Rev. Stanley Jones, chamado o Cavaleiro do Reino de Deus, estudou essa tradição em suas ligações com o cristianismo dos primeiros tempos, demonstrando que os cristãos primitivos queriam realmente estabelecer na terra o ano agradável ao Senhor. A ideia do novo ano como oportunidade de renovação,
de volta do homem para Deus e de sujeição das leis humanas às leis de Deus vem das próprias Escrituras. Em O Livro dos Espíritos, de Kardec, obra básica do Espiritismo, essa ideia se traduz num esforço profundo de renovação pessoal e social, afirmando os espíritos que a função da doutrina é renovar o mundo para aproximá-lo das leis de Deus cujo centro de gravitação é a lei de justiça, amor e caridade, estudada num capítulo especial. Aproveitemos a oportunidade do novo ano para ler esse capítulo, terceira parte, capítulo X, de O Livro dos Espíritos e meditar sobre as palavras de Jesus na proclamação de Nazaré. O cristianismo é o foco central de um processo histórico que vem do judaísmo e se desenvolve no espiritismo, segundo a promessa de Jesus no Evangelho de João. A finalidade do espiritismo é estabelecer na Terra o ano agradável ao Senhor, com a substituição do egoísmo e da ambição do homem velho pelo amor e a fraternidade do homem novo. Que o novo ano nos ajude nessa renovação cristã. A Gênese explicada à luz dos princípios espíritas. O Espiritismo rejeita a concepção bíblica da Gênese ou procura explicá-la. Como temos dito, repetindo afirmações de Kardec e Leon Denis, o Espiritismo é a grande síntese do conhecimento. Originada pelo desenvolvimento histórico do cristianismo, essa síntese obedece à orientação do Cristo, não vem destruir ou negar, mas confirmar e explicar. No caso da criação do mundo e do homem, segundo a Bíblia, ele confirma a realidade na alegoria e dá a explicação desta. Impossível tomar-se hoje a Bíblia ao pé da letra. É necessário penetrar o sentido dos seus símbolos, dos seus mitos, das suas alegorias. No capítulo 4 de A Gênese, Kardec estuda o problema à luz das conquistas científicas do seu tempo. Mostra que o poema bíblico da criação é uma explicação figurada, à semelhança da Gênese de todas as religiões antigas, e conclui, de todas as antigas Gêneses, a que mais se aproxima dos dados científicos modernos, apesar dos seus erros, hoje evidentemente demonstrados, é incontestavelmente a de Moisés. Alguns dos seus erros, acrescenta, são mais aparentes do que reais, decorrendo de falsas interpretações de palavras nas traduções, de modificações semânticas ao longo dos milênios e de se tomar ao pé da letra as suas expressões e formas alegóricas. O Livro dos Espíritos, no capítulo I de sua terceira parte, traz um estudo intitulado Considerações e Concordâncias Bíblicas referentes à criação, que esclarece bem este assunto. No capítulo 12 de A Gênese, reproduzindo o texto bíblico, Kardec estuda em relação aos dados científicos, oferecendo um quadro comparativo da alegoria dos 6 dias da criação com os espíritos da formação geológica determinados pela ciência. Acentua, porém, que a concordância não é rigorosa e não pode ser tomada como tal, mas basta para provar a intuição da realidade na alegoria bíblica. Kardec conclui o capítulo afirmando: não rejeitemos, pois, a Gênese bíblica, mas estudemo-la, como estudamos a história da origem dos povos. Hoje, os próprios teólogos católicos e protestantes estão endossando as explicações espíritas. Há uma revolução teológica em marcha, que vem apenas confirmar a legitimidade da interpretação espírita das Escrituras. Só os crentes fanáticos da Bíblia, os literalistas amarrados ao texto, ainda investem contra o espiritismo de Bíblia em punho. Como Deus tirou o homem do barro ou pó da terra. Todos conhecemos a alegoria bíblica da formação do homem, mas nem todos sabemos que, para muita gente, essa alegoria representa uma verdade incontestável, uma realidade. Diz a tradução de Almeida, no capítulo 2 do Gênesis, versículo 7, e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. A mesma tradução, na edição revista e atualizada da Sociedade Bíblica do Brasil, corrige narizes para narinas e faz outras pequenas alterações. Na tradução de Figueiredo, o pó da terra é substituído pelo barro da terra. De qualquer maneira, o fato essencial é o mesmo em todas as versões bíblicas, ou seja, Deus formou o homem da terra e assoprou-lhe a vida nas narinas.
O Espiritismo não pode admitir que essa alegoria, aliás muito bela e expressiva, seja tomada ao pé da letra. Kardec admite, no Livro dos Espíritos, que Adão tenha realmente existido, como possível sobrevivente de um cataclismo na região citada pela Bíblia. Mas adverte que é mais razoável considerá-lo como um mito ou uma alegoria, personificando as primeiras idades do mundo. A espécie humana não começou por um só homem. Surgiu na Terra pelo encadeamento natural da evolução.